Bem, querido, nós gostaríamos de compartilhar neste episódio a lembrança gloriosa que nos traz a Palavra de Deus, do que ela tem verdadeiramente realizado, consumado nas nossas vidas. A glória que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos tem dado é inefável. É mais do que o que se possa contar verdadeiramente. Bem, nós lembramos o que diz a profecia de Oséias 4:6, que fala em primeira mão a Israel, mas num sentido profético a qualquer ser humano. Pois lá está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Querido, o conhecimento não pode faltar. E o Senhor diz: porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei a ti. E o Senhor vai dizer que quer o conhecimento mais do que sacrifícios, mais do que holocaustos, porque aquele que oferece conhecimento sem, ou melhor dizendo, que não tem conhecimento e oferece sacrifícios e holocaustos, é um sacrifício de tolo, e Deus não recebe. Nós vemos que no Antigo Testamento, pessoas quiseram oferecer coisas para Jesus, e Jesus não aceitou porque eles não reconheceram quem era que estava diante deles. Assim foi com Gideão, assim foi com os pais de Sansão. Enfim, assim é com todas as pessoas. Deus não aceita as suas ofertas sem que elas entendam quem é Deus. Isto é glorioso. Ou seja, Deus não aceita sacrifícios e ofertas de tolo, porque Romanos 12 vai dizer justamente o enfoque desta passagem é que: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com total razão, compreensão, com total entendimento. Bem, querido, então, partindo deste princípio que Deus quer conhecimento de nós, há muitas coisas na Bíblia que precisamos compreender no profundo. Muito profundo. Até a questão dos números, Deus também usa os números para falar. Ali, afinal de contas, porque a Bíblia tem 66 livros. Porque o livro de Isaías tem 66 capítulos. Porque o homem foi criado no 6º dia. Porque Deus deu ao homem 6 dias para trabalhar. Tudo isso tem um porquê. Claro que tem um porquê. Bem, uma das coisas que também falam numericamente falando é a questão do número 4. O número 4, como o mundo costuma dizer, os 4 cantos da terra, fazendo alusão aos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Porque existem 4 livros que, compilados, resumem-se em um chamado Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê, hein? O número 4 é um número que subentende a abrangência a toda a terra, e Deus nos revela o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. E esses 4 são o Evangelho de Jesus Cristo. Bem, e neste ponto eu quero caminhar com você para meditar na seguinte questão:
Toda a vida que um ser humano possa alcançar, ela está necessariamente e invariavelmente pautada nesta revelação do Evangelho em primeira mão, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é aquele evangelho que visava um povo com a cultura judaica ser alcançado. Marcos tinha um ideal mais voltado a alcançar o ideal do povo romano. Lucas visava atingir mais especificamente aos gregos, e João tinha uma visão muito mais para a igreja. E tudo isso vai se tornar um que vai nos dar uma visão tremenda e gloriosa. O que no ministério que me é concedido, e eu bem sei o que me é concedido, quero justamente alertar você, ouvinte querido do dia a dia, que nada que você faça poderá ser edificado fora deste fundamento que se chama Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem muitas filosofias e ideologias, muitas pseudo-igrejas que têm se levantado fundamentadas em N coisas, diversas, inúmeras outras coisas. Toda organização, todo princípio, toda ética, toda, vamos chamar, moral, toda e qualquer coisa, todo edifício que não tenha por base Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem parte com Deus. O grande apóstolo Paulo chegou mesmo a ponto de dizer: o fundamento já está posto, que é Cristo. Quem quiser edificar, tem que edificar sobre Cristo. E Cristo está revelado ali, a sua vida, os seus atos, o seu caráter, os seus princípios e propósitos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Querido, se a sua vida estiver pautada em Mateus, Marcos, Lucas e João, você verá a glória de Deus, porque Jesus, quando disse: se tu creres, verás a glória de Deus, não estava brincando, estava falando daquilo que ele pode prometer e cumprir. A sua vida está pautada em quê? Certa vez alguém dizia para mim: não, eu vou perseverar na doutrina dos apóstolos. E eu dizia para esse jovem: não, eu não vou. Eu vou perseverar na doutrina de Jesus, porque Ele é maior. Querido, qualquer coisa que Paulo, que Pedro, Tiago, João, Mateus como discípulo, Alfeu, seja lá Bartolomeu, Dídimo, Timóteo, o que quer que qualquer pessoa tenha dito, se não houver base, se não encontrarmos lógica, coerência juntamente com Mateus, Marcos, Lucas e João, não é aceitável. Tudo que Paulo escreve, as suas cerca de 14 ou 16 cartas e epístolas, você encontra fundamento no que este homem de Deus fala lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso, o que ele fala, a sua opinião, é muito aceita em 99% das situações. Porque ele tem uma vida pautada em princípios que são revelados desde o Antigo Testamento. Paulo é o grande homem que prega um tremendo entendimento da transição da lei para a graça. Ele faz analogias profundas, alegóricas, desde o tempo de Abraão até o tempo de Cristo Jesus. O autor de Hebreus, que muitos creem que é Paulo, chega até a dizer que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Abraão disse, ou melhor dizendo, Jesus disse de Abraão:
Abraão viu o meu dia e exultou. Quando que Abraão viu o dia de Jesus e exultou? Lá quando estava para sacrificar Isaque e disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. A sua vida está pautada em quê? Porque aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no que Paulo profetizou, que no final dos tempos haveriam homens gananciosos, homens que procurariam cuidar de si mesmo, não tendo piedade do rebanho do Senhor, homens avarentos, apóstatas, delinquentes, que estariam, preste atenção, dentro da igreja, estariam no meio do rebanho. Então, isto tem se cumprido nos nossos dias, mas tem se cumprido a tal ponto de que homens sem o mínimo escrúpulo, completamente cegos espiritualmente, mas com olhos muito abertos para a ganância e para as fraudes, homens que se têm levantado a ponto, acredite, a ponto de dizer que a igreja de Jesus Cristo, ou melhor, a igreja, tem sido enganada há cerca de 2000 anos, porque a igreja tem crido no Evangelho de Jesus Cristo, e o Evangelho de Jesus Cristo, que compreende Mateus, Marcos, Lucas e João, não é uma realidade para a igreja. Este Evangelho só servia para os judeus. Este Evangelho está ultrapassado. Este Evangelho não tem fundamento. Este Evangelho não tem lógica. Este Evangelho, em resumo do que dizem, é uma mentira. Você que tem tido a sua vida edificada, dirigida, transformada por essas palavras gloriosas de Mateus, Marcos, Lucas e João, imagina! E aí eles dizem que o Evangelho a ser crido é o de Paulo. Ora, mas Paulo não pregou nenhum Evangelho. Paulo apenas foi testemunha de Cristo, pois ele mesmo diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Este Paulo não pregou nenhuma novidade. Não. Tudo que este Paulo fala tem fundamento no que ele conhece de Cristo Jesus. Meu querido, você aí, descruze os teus braços para alcançar de Deus um ministério, como diz 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Meu irmão em Cristo, o Espírito Santo hoje precisa de você. Precisa de valentes destemidos, mas só contará com aqueles obreiros aprovados, manejando bem a palavra da verdade, para destonar conceitos, doutrinas, ideias, filosofias, carnalidades que têm se levantado. E quando nós levantamos os olhos sobre a terra, vemos o grande contingente que tem sido tragado por lobos devoradores, com pessoas sem o mínimo conhecimento de Deus, como Jesus disse, condutores cegos. Um cego, quando guia outro cego, ambos caem na cova. E quantas pessoas estão aí? Não, fulano é o apóstolo da graça, é o último apóstolo, é o levantado por Deus. Todos terão que se congregar a eles, porque está escrito não sei aonde, não está escrito em lugar nenhum, essas banalidades, essas aberrações que se tem dito por aí. Mas as pessoas não conhecem Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o quê? É o número 4. 4 por quê? Porque 4 é o número que abrange toda a terra, norte, sul, leste e oeste. Esta é a revelação
única e universal para enquanto houver vida sobre a terra. O que tem que ser ensinado verdadeiramente, fundamentalmente, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem não conhecer o Evangelho, que se resume nesses 4 livros, jamais poderá ser qualquer coisa diante de Deus. E até a salvação está terrivelmente comprometida. Querido, então eu volto a dizer, você que sabe que esta é a verdade, Deus precisa de você para combater os mentirosos, para combater os falsos. Que está escrito: amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Deus precisa de você como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, descruze os seus braços. Entre nesta batalha. Vá para a Bíblia. Você sabe onde está a palavra da verdade? Porque o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é tremendo. Querido, o Salmo 119, versículo 104, aprenda essa lição. Diz assim: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu amado irmão, você já despertou, você já acordou, você já levantou, você já tem recebido a testificação do Espírito, você já sabe que o Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João é a edificação da igreja? Então você tem que se levantar para livrar uma sociedade do caminho do abismo que está trilhando. Você precisa abrir a tua boca com a verdade, porque a verdade vai libertar multidões que conhecerão através dos teus lábios. Você diz ter o Espírito Santo, bem, então Isaías 61 fala a teu respeito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Mas para que o Espírito está sobre você? Porque o Senhor me ungiu. Ungiu? Você é ungido do Senhor? Para quê? Para pregar boas novas aos mansos. E enviou-me para quê? Para restaurar os contritos de coração, apregoar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esta é a unção que está sobre a sua vida. Não abra mão dela. Não se distraia. Você conhece a verdade, mas se omite? Ora, como fica então Mateus 5,13 em diante, que diz: vós sois o sal da terra. Mas um sal de braços cruzados? Um sal sem salgar? Um sal insípido? Não, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado, escarnecido, zombado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Ah, é? É bom bater no peito e dizer sou a luz do mundo, mas aonde eu tenho iluminado? Quando eu ouço os outros falarem veementemente, confiadamente, deixando a covardia de lado, entrando na guerra, entrando na batalha, o que é que eu faço? Eu digo que não é bem assim, que cada um na sua. Ah, é? E para que se acende a candeia se não é para colocar no velador e dar luz a todos? Eu sou uma cidade edificada sobre o monte. Para quê?
Como consegue então se esconder? A palavra não queima, a palavra não arde, a palavra não espeta. O Espírito Santo, quando vem sobre a vida de alguém, acontece como no dia de Pentecostes. De covarde vira um valente, pronto a caminhar como ovelha muda a matadouro, até chegar ao martírio. É assim? Mas não. Você vê tudo errado à sua volta e você se cala. Então, aquele poder que está descrito em Atos 1:8 não é sobre a sua vida, porque diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas. Você é testemunha de Jesus? É mesmo? É? De que você tem testemunhado? Da justiça? É mesmo? Do amor? Do juízo? Quando as coisas acontecem à sua volta, você se omite? Cadê o testemunho? Testemunhar dentro da igreja? Ah, moleza. Bom de testemunhar é dentro do inferno. Lá é que é bom de testemunhar. Lá é que a gente vê, como diz a Escritura: abre a tua boca e eu cá encherei. Querido, onde é que nós estamos? Que homens aparecem diante de nós, distribuindo idolatria para o povo, mentindo de Bíblia na mão, e nós, muitas vezes, não estou usando nós como referência, tá? Nós, muitas vezes, dizemos: ah, ela, tadinho, está todo enganado, né? Coitado dele, falando tudo errado. E coitado de nós, que também consentimos com a nossa omissão, calados. Coitado deles, mas mais coitado ainda somos de nós, que dizemos que temos o Espírito, que dizemos que temos a palavra, e na hora que estão falando asneiras e profanações contra a santa palavra de Deus, nós nos omitimos, exatamente como um sal insípido, prontos a sermos lançados fora e pisados pelos homens. A palavra tem que funcionar. Desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. As frases gloriosas: viver é Cristo, morrer é lucro. Em nada tenho a minha vida por preciosa, porquanto que cumpra com alegria o ministério que me é proposto para dar testemunho da graça que há em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo disse? Paulo disse uma frase que poucos conhecem. Ele diz assim: ai de mim, se não anunciar o Evangelho, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, aquilo que Jesus veio fazer, fez e mais, disse que continuaria a fazer. Chega de omissão. Quantos estão com medo? Nós acabamos de ler aqui Salmo 119, versículo 104. Pelo teu preceito alcancei entendimento, por isso eu aborreço o caminho de falsidade. Como podemos nos calar? Quem é a luz? Quem é o sal? Quem é a cidade edificada sobre... Quem tem o Espírito de Deus? Será que alguém detentor do Espírito Santo pode ficar calado diante da mentira? Diante da falsidade? Diante da injustiça? Diante de ver vidas, carruagens e carruagens sendo tragadas, enganadas a caminho do inferno? Alguém que se cala diante disso pode dizer ter o Espírito da glória de Deus? Pode dizer ter a unção? Pode dizer ter a autoridade? Como pode? É muito bonito, domingo, botar uma roupa bonita, meter uma Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja. Isso é muito bonito. E às vezes isso é muito hipócrita também. É muito fácil dizer mesmo, meu irmão. É muito fácil se dizer crente. Se dizer para outro irmão, quero ver se dizer crente para aquele que está na profanação, bater de frente, abrir a Escritura como obreiro aprovado e mostrar e deixar Deus trabalhar.
Não, meu ministério não é disso. Não. Esse não é meu ministério, não. Meu negócio é pregar Jesus. Então prega Jesus. Prega aquela parte que Jesus disse para aqueles fariseus: vós coais um mosquito e engolis um camelo. Fariseus hipócritas, jogais fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas nem com o dedo querem remover. Prega Cristo, mas prega essa parte. Não prega um Cristo pela metade, prega um Cristo completo, prega um Cristo por inteiro. Pelo amor de Deus, me prega um Cristo inteiro. Não me prega um Cristo que é amor. E cadê a justiça desse Deus? Não prega um Cristo que só leva para o céu, não, mas prega um Cristo que também condena ao inferno, pelo amor de Deus. Não, esse não é o meu ministério. Não tem ministério nenhum, meu irmão. Porque quem ama a justiça aborrece a iniquidade. O temor a Deus consiste, diz Provérbios 8,13, em aborrecer o mal. O temor a Deus consiste em aborrecer o mal. Tem que aborrecer o mal. Tem que ser pedra no sapato do diabo. Tem que ser pedra no sapato dos falsos, dos mentirosos. Tem que ser pedra no sapato deles, meu irmão. Porque quem sabe assim, você não vai fazer com que a mente de alguns se abra. Pelo menos que questionem alguma coisa. Que as pessoas estão aí com uma grande venda nos olhos, meu irmão. Se tornando idólatras de Bíblia na mão. Homens que pensam que são pastores, pensam que são bispos, pensam que são obreiros, estão dentro do templo exatamente como um camelô, distribuindo coisas de feira para o povo. E nós, braços cruzados, a paz do Senhor, meu irmão. Que irmão o quê, meu irmão? Tá onde? Ah, tô no lugar tal, sai desse lugar que isso não é mais igreja. Não, mas o homem de Deus, que homem de Deus? Aquilo é um filho de Satanás. Não se pode falar assim do ungido do Senhor. Meu irmão, aprende uma lição. O ungido do Senhor é aquele que vive, prega e morre pelo Evangelho, que não distribui utensílios para ninguém. Evangelho se resume em palavras. Você já viu que a Bíblia não tem nenhuma gravura? Você já viu que os pergaminhos, desde o Antigo Testamento, não tem nenhuma gravura, não tem nenhum desenho, não tem nenhuma planta? Porque o Evangelho é poder de Deus em palavras, palavras vividas, palavras pregadas, palavras em que estamos predispostos, se preciso for, a morrer por elas, porque sabemos a glória que ela nos garante. Querido, desperta tu que dormes. Seja valente. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai e pede a unção da valentia. Sabe o que Deus vai fazer? Vai te dirigir ao conhecimento da Escritura, porque só essa Escritura te dá valentia, unção, graça, autoridade, poder, disponibilidade. Portanto, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz.